Antes de começarmos, é fortemente recomendado que os espectadores tenham discrição. O conteúdo a seguir tem como objetivo exclusivamente o aprendizado e o entretenimento. Trata-se da transcrição literal do testemunho prestado em Tribunal Federal no julgamento de Shaun Diddy Combs. De acordo com o relato da Inner City Press, o ambiente no tribunal estava carregado de tensão. Diddy encontrava-se sentado na mesa da defesa, com os olhos fixos no chão, tentando disfarçar a pressão crescente que o cercava. O julgamento já vinha sendo uma catástrofe pública. Mas o que ocorreu no quinto dia ultrapassou todos os limites. Ninguém imaginava que 50 Cent apareceria. E menos ainda estavam preparados para o que ele teria a dizer. No instante em que ele atravessou aquelas portas, tudo mudou. Os flashes das câmeras se multiplicaram, sussurros percorreram o salão como ondas, e a compostura de Diddy se desintegrou diante de todos. Por mais de 10 anos, 50 Cent foi uma das raras figuras famosas que criticava abertamente Diddy. Mas agora, ele não estava apenas provocando a distância. Ele adentrava o tribunal para demonstrar apoio a Cassie. E quando abriu a boca, não era para causar impacto. Era para falar com sinceridade. O que veio a seguir desencadeou uma sucessão de quebras de silêncio por parte de celebridades, revelações de documentos confidenciais, e o início do colapso de um império. Foi isso que aconteceu quando 50 Cent entrou no julgamento de Diddy. O quinto dia estava previsto para ser rotineiro. Cassie retornaria ao banco das testemunhas para uma nova rodada de perguntas. A equipe de defesa tentava se reorganizar depois de imagens comprometedoras e declarações emocionadas do dia anterior. Diddy chegou acompanhado de seus advogados e reforço de segurança, tentando sustentar uma imagem de controle. No entanto, havia uma tensão no ar, uma espécie de eletricidade invisível que sugeria que algo fora do comum estava prestes a ocorrer. E então, as portas do fundo da sala do tribunal se abriram e 50 Cent entrou. Vestindo um terno cinza elegante e óculos escuros, ele caminhava com a postura de quem tinha uma missão clara. A galeria ficou em silêncio absoluto. Até o barulho das folhas sendo folheadas cessou. O advogado de Cassie virou-se para observar. Diddy ficou paralisado. Por um instante, tudo parou. Ninguém esperava sua presença. Pelo menos não fisicamente. Ele vinha se manifestando nas redes sociais havia semanas, postando mensagens enigmáticas, compartilhando vídeos antigos, alfinetando. Mas isso era diferente. Isso era um posicionamento definitivo. Ele não disse uma palavra de imediato. Simplesmente se acomodou em um assento ao fundo, cruzou os braços e manteve o olhar fixo em Diddy. Os promotores trocaram olhares. A defesa demonstrou pânico evidente. Um dos advogados de Diddy inclinou-se e cochichou algo com urgência em seu ouvido. Mas Diddy não reagiu. Ele apenas retribuía o olhar, como quem vê um fantasma do passado que insiste em retornar. A juíza reconheceu a presença de 50 com um leve aceno de cabeça, sem interromper o protocolo. Continuou o procedimento normalmente, mas o clima havia mudado. Algo grande estava para acontecer, e todos sentiam isso. Testemunhas afirmaram que a postura de Diddy mudou instantaneamente. Seu maxilar se contraiu, e suas mãos, que antes estavam repousando com calma, começaram a se mover nervosamente. Ele sabia que 50 Cent não tinha ido ali apenas para observar. Ele viera para revelar algo importante. Quando o intervalo para o almoço foi anunciado, jornalistas cercaram as escadarias do tribunal. As câmeras já estavam gravando. Microfones se ergueram. Todos aguardavam ansiosamente as palavras de 50 Cent. E então ele falou: "Estou aqui porque vi essa indústria proteger as pessoas erradas por tempo demais", começou ele. Cassie está sendo corajosa pelo que está fazendo. E agora ela não está mais sozinha. Não enquanto eu estiver aqui. Não era uma frase de efeito. 50 falou com clareza. Disse que há anos observava comportamentos estranhos vindos de Diddy. Atitudes que o deixavam desconfortável. Coisas que outros ignoravam ou levavam na brincadeira. Coisas que agora ele via com outros olhos.
Todo mundo sempre soube que algo estava errado, afirmou, mas preferiram se calar porque Diddy tinha influência, porque ele podia acabar com carreiras. Ele confirmou que vinha colaborando discretamente com a equipe jurídica de Cassie nos bastidores, fornecendo documentos, fotografias antigas, registros telefônicos e até mesmo uma declaração feita por um ex-segurança pessoal, que alegava ter presenciado situações perturbadoras nas festas privadas organizadas por Diddy. 50 Cent afirmou estar exausto do silêncio. Cansado de ser rotulado como paranoico por denunciar aquilo que muitos escolhiam ignorar. Foi então que veio a verdadeira bomba. Ele anunciou que estava financiando uma investigação independente, contratando detetives particulares para investigar o passado de Diddy a fundo. Não era por fama, disse ele, mas porque muita gente já sofreu e muitos ainda vivem com medo. A equipe de Cassie divulgou uma nota breve, expressando gratidão pelo apoio de 50, por sua coragem e por acreditar na verdade. Os advogados de Diddy, por sua vez, classificaram a aparição como um golpe midiático, tentando minimizar o impacto, embora estivessem visivelmente abalados. No tribunal, o clima ficou ainda mais denso. Diddy evitava qualquer contato visual com o público. Seus dedos tamborilavam sobre a mesa. Sua respiração tornava-se cada vez mais pesada. 50 Cent permanecia em silêncio, braços cruzados, observando atentamente. A defesa então solicitou uma conversa reservada com a juíza. Espalharam-se rumores de que consideravam pedir uma ordem judicial para restringir declarações públicas, mas já era tarde demais. As manchetes já estavam nos portais. O vídeo com a fala de 50 Cent na entrada do tribunal viralizou imediatamente. Celebridades que até então se mantinham em silêncio começaram a compartilhar o processo original de Cassie. Outras postaram mensagens enigmáticas. O muro do silêncio começava a ruir, e foi 50 quem deu o primeiro golpe. Quando a sessão foi retomada, Cassie retornou ao banco das testemunhas. Mas, desta vez, ela não entrou sozinha, havia algo diferente. Caminhava com postura ereta, expressão firme, concentrada. Era uma confiança silenciosa, daquelas que surgem quando alguém percebe, enfim, que está sendo levada a sério. A diferença foi percebida imediatamente por todos no recinto. Sua voz, antes já estável, agora carregava um tom de determinação. Ela não apenas relatava lembranças. Entregava-as como alertas. Aquilo não era apenas um depoimento, era um enfrentamento direto. Ela confirmou ter conversado com a equipe de 50 Cent, compartilhando mensagens, cronologias e gravações. Mais testemunhas haviam surgido após o apoio público dele. Não tenho mais medo, declarou com clareza, olhando diretamente nos olhos dos jurados. Não agora que finalmente estão escutando. Em seguida, relatou episódios que, até então, eram dolorosos demais para mencionar. Um deles envolvia uma viagem aos Hamptons em 2017, onde afirmou ter sido trancada por 2 dias em uma casa de hóspedes após enviar uma mensagem para outro artista. Ele disse que o envergonhei diante da indústria, recordou ela. Disse que eu era propriedade dele. A defesa protestou, mas a juíza rejeitou a objeção. Cassie também descreveu as regras não ditas do universo de Diddy, onde ela deveria permanecer durante as festas, com quem poderia conversar, quando era autorizada a deixar determinado cômodo. Não era amor, era dominação. Então ocorreu o momento que congelou a sala. Cassie virou-se levemente para a galeria, com o olhar firme. Eu sei que alguns de vocês aqui viram o que ele fez, e espero que também se manifestem. Ouviu-se apenas uma respiração ofegante ao fundo. Era Diddy. Seus olhos estavam fixos nela, carregados de algo entre choque e raiva. Um de seus advogados colocou a mão em seu ombro. Diddy não reagiu. 50 Cent seguia imóvel, mas seu leve aceno de aprovação não passou despercebido. O impacto do depoimento de Cassie foi mais forte do que nunca, não apenas pelo que ela disse, mas porque agora ela não estava mais sozinha. A presença de alguém com o peso de 50 Cent dava às suas palavras uma gravidade tangível, e o júri sentiu isso. Observadores na corte notaram jurados tomando anotações detalhadas e inclinando-se para a frente.
Um deles chegou a balançar a cabeça lentamente durante parte do relato. Já não era apenas Cassie contra Didi. Era Cassie, 50 Cent e uma onda crescente de mudança na opinião pública colidindo de frente com o império que Didi construiu com tanto zelo. A defesa estava desmoronando de maneira gradual, pública e dolorosa. Após a aparição de 50 Cent no tribunal e o novo depoimento firme e confiante de Cassie, os advogados de Didi demonstravam estar visivelmente desnorteados. Já não restava vestígio da equipe jurídica impecável que havia desfilado com autoconfiança no primeiro dia do julgamento. Em seu lugar, via-se um grupo aflito, tentando às pressas reformular uma estratégia que fora inteiramente baseada no controle da narrativa e na apresentação de Didi como alguém sereno, profissional e injustiçado. Fontes internas da corte revelaram que, durante a madrugada, a defesa realizou uma reunião emergencial em um hotel próximo, que supostamente se estendeu até quase 4 horas da manhã. De acordo com anotações vazadas, discutia-se intensamente se deveriam manter a linha de negar tudo categoricamente, ou adotar uma abordagem emocional, retratando Didi como produto de um meio tóxico, um homem imperfeito, que cometeu erros, mas que não merecia ser condenado publicamente como um monstro. Isso marcava uma reviravolta drástica em relação à estratégia inicial de alegar inocência absoluta. Na manhã seguinte, a acusação aproveitou o clima de instabilidade. Apresentaram uma moção para incluir o testemunho de 2 novas testemunhas, ex-funcionários que afirmavam ter conhecimento direto dos episódios mencionados por Cassie em sua fala. Uma delas era um antigo gerente de turnê, que disse ter presenciado Didi gritando com Cassie a portas fechadas, saindo em fúria e desferindo um soco contra a parede. A outra era uma ex-assistente pessoal que pediu demissão após ser instruída a monitorar constantemente os passos de Cassie e relatar sua localização de hora em hora. A defesa protestou, mas a juíza rejeitou a objeção, citando a pertinência de evidenciar um padrão de comportamento. Enquanto isso, os jurados demonstravam crescente atenção. A jurada número 7, uma mulher de meia-idade que até então mantinha-se inexpressiva, agora inclinava-se à frente, escrevendo freneticamente em seu caderno. O jurado número 11, um rapaz jovem que antes parecia distraído, não tirava os olhos da testemunha. Já Didi aparentava estar à beira do colapso. Parou de fazer anotações. Começou a cochichar com seus advogados, depois a murmurar. Em certo momento, um desenhista da corte o flagrou com a cabeça entre as mãos. Não era mais o homem que um dia dominou a indústria musical com presença imponente. Era alguém assistindo o controle escapar por entre seus dedos. Fora da sala do tribunal, a repercussão foi imediata e gigantesca. Trechos da declaração de 50 Cent à imprensa explodiram nas redes sociais como Instagram, TikTok e X, antigo Twitter. Em menos de 12 horas, mais de 60 milhões de pessoas já tinham assistido ao vídeo em que ele se posicionava ao lado de Cassie e acusava a indústria inteira de conivência com homens como Didi. Durante anos, o nome de Didi foi cercado por murmúrios e meias palavras entre os famosos. Os boatos sempre estiveram lá, mas o silêncio prevalece. Agora, os diques haviam se rompido. Usher, antes protegido de Didi, o deixou de seguir silenciosamente no Instagram naquela tarde. Mary J. Blige, colaboradora de longa data, apagou todas as imagens onde aparecia ao lado dele. Justin Bieber foi além, deletou diversas publicações elogiando Didi e postou um story enigmático com a frase: "Às vezes, aprendemos tarde demais quem as pessoas realmente são." Em menos de 24 horas, dezenas de artistas se manifestaram. Cardi B publicou: "Protejam as mulheres, não importa o quão poderoso o homem seja." Drake curtiu um tweet que dizia: "Os verdadeiros falam. Os covardes se calam." Até mesmo figuras fora da música, como Viola Davis e Gabrielle Union, expressaram apoio explícito a Cassie. Mas a mudança mais surpreendente veio de alguém completamente inesperado. Um produtor que se manteve anônimo por mais de 10 anos finalmente se manifestou publicamente na plataforma X. "Trabalhei em 3 projetos com o Didi. Eu vi coisas. Fiquei em silêncio, mas não vou mais me calar."
Essa publicação sozinha alcançou mais de 300 mil curtidas até o final do dia. Fontes internas revelaram à Variety que executivos de alto escalão da Revolt, empresa de mídia fundada por Diddy, iniciaram reuniões emergenciais. Anunciantes começaram a recuar. Pelo menos 2 patrocinadores que participariam de eventos de marcas nos próximos meses cancelaram formalmente seus contratos. Um funcionário da Revolt confidenciou a um repórter: "As pessoas estão abandonando o barco. Ninguém quer ser o último a permanecer ao lado dele quando tudo isso desmoronar." E, em meio a toda essa turbulência, 50 Cent continuava ativo nas redes sociais. Cada publicação era meticulosamente pensada. Em uma postagem, ele compartilhou uma foto antiga ao lado de Cassie nos bastidores de uma premiação, acompanhada da legenda: "Você sempre mereceu algo melhor." Em outra publicação, escreveu apenas: "Vamos, 5. É aqui que tudo começa." A mensagem era cristalina. Ele ainda não havia terminado. De volta ao tribunal, o retorno de Cassie ao banco das testemunhas foi arrasador. Era a segunda vez naquela semana que ela prestava depoimento. Mas, desta vez, ela não se limitou a relatar os abusos que sofreu. Ela expôs, com firmeza, todo um sistema que teria possibilitado e sustentado aqueles comportamentos. Sua fala era controlada, porém o conteúdo foi profundamente impactante. Cassie descreveu o que chamou de arquitetura de controle, um termo que utilizou para caracterizar o esquema através do qual a equipe de Diddy a mantinha isolada. Segundo suas palavras, sua agenda era rigidamente organizada, controlada até nos mínimos detalhes. Ela não podia agendar suas próprias viagens. Caso fosse vista conversando com outro homem da indústria musical, alguém do círculo íntimo de Diddy logo a puxava de lado e a lembrava: "Quem foi que te moldou?" Ela relembrou um episódio ocorrido em 2016, no qual afirmou que Diddy teria supostamente esbofeteado o celular de sua mão após ela ter rido da piada de outro artista nos bastidores de um evento. "Ele disse que eu o estava desrespeitando, que eu não sabia me comportar, que precisava aprender a demonstrar submissão", afirmou Cassie diante dos jurados. E então veio o momento que alterou completamente o clima no tribunal. Cassie apresentou uma gravação de áudio antiga, autorizada pela juíza e reproduzida no sistema de som do tribunal. Na gravação, ouvia-se nitidamente a voz de Diddy gritando: "Não me desafie, Cass, você sabe o que acontece quando me provoca." Um silêncio pesado tomou conta da sala. Ninguém jamais tinha ouvido aquele áudio antes em público. A equipe jurídica de Cassie explicou que o material havia sido recuperado de um antigo iPad sincronizado à nuvem, que a própria Cassie teria reencontrado apenas no início daquele mês. A defesa tentou intervir e contestar a validade da prova, mas o impacto já havia sido irreversível. O rosto de Diddy empalideceu visivelmente. Um de seus advogados se inclinou para sussurrar algo em seu ouvido, mas ele permaneceu inerte. Outro desenhista presente na corte capturou o exato momento em que Diddy deixou a caneta cair e ficou encarando o reprodutor de áudio como se tivesse sido traído por ele. Quando a sessão foi encerrada naquele dia, até os apoiadores mais fiéis de Diddy, presentes na galeria, aparentavam desconforto. A imagem pública de Diddy, fria, controlada, dominante, havia desmoronado diante dos olhos de todos. O segundo depoimento de Cassie deixou claro o que o público começava a perceber: aquele julgamento não se limitava a um relacionamento conturbado. Ele expunha o que acontece quando o poder sem limites encontra o silêncio cúmplice. O quinto dia já começava carregado de tensão. A imprensa fervilhava com os comentários misteriosos de Justin Bieber feitos na noite anterior, e o prédio estava cercado por seguranças, como se algo histórico estivesse prestes a acontecer. Ninguém sabia ao certo o que viria, até que, sem qualquer aviso, às 10h13 da manhã, tudo mudou. Foi quando 50 Cent entrou no tribunal. Não passou por uma entrada lateral, nem estava escoltado por seguranças. Ele surgiu sozinho, vestindo um terno preto sob medida e óculos escuros, caminhando calmamente pelo corredor central como se fosse um palco. Ele não disse uma palavra. Nem sequer fez um aceno. Mas a atmosfera mudou instantaneamente.
Pessoas que estavam recostadas em suas cadeiras se endireitaram. Celulares que haviam sido guardados às pressas foram puxados novamente. Repórteres se entreolharam, visivelmente surpresos. Aquilo já não era apenas uma audiência judicial. Tornara-se um espetáculo. Didi percebeu sua chegada imediatamente. Testemunhas relataram que sua linguagem corporal mudou no mesmo instante. O maxilar se contraiu. Ele se inclinou para a frente e murmurou algo ao seu advogado. Os dedos dele, que até instantes antes repousavam serenamente sobre um bloco de anotações, agora pressionavam com força as bordas da mesa. A promotora também notou. Ela interrompeu seus passos pelo recinto e permitiu que o instante se prolongasse, como se reconhecesse que não fora apenas uma nova testemunha que entrara no tribunal, mas sim uma declaração em forma de presença. Cassie lançou um rápido olhar na direção de 50 Cent, sem esboçar sorriso, sem demonstrar emoção. Mas o momento não passou despercebido. A equipe de defesa entrou em modo de emergência, cochichando, trocando documentos com pressa. Didi, visivelmente abalado, virou-se mais de uma vez para olhar para trás. E 50? Permaneceu imóvel, braços cruzados, como uma estátua. O que ninguém havia percebido era que 50 Cent não estava ali apenas para assistir, ele estava ali para ser notado. O que veio a seguir não constava no roteiro de nenhuma das partes. Nem da defesa, tampouco de 50. Mas alterou o curso do julgamento para sempre. Durante o depoimento de Cassie na parte da tarde, ela começou a relatar um episódio que tocou um ponto sensível. Um evento ocorrido em 2018, na mansão de Didi em Miami. Ela descreveu ter sido trancada em um cômodo isolado por mais de 24 horas após ser flagrada conversando com outro executivo. Porém, quem se mostrou incapaz de manter a calma foi Didi. Enquanto ela narrava os fatos, ele começou a balançar negativamente a cabeça. Depois vieram os sussurros direcionados ao seu advogado. Em seguida, a perna inquieta. Até que explodiu. Isso não é verdade, berrou, golpeando a mesa com a palma da mão aberta. O estrondo reverberou pelo tribunal como um disparo. Todos congelaram. Até mesmo a digitadora da corte paralisou os dedos sobre o teclado. Cassie, no entanto, permaneceu inabalável. A juíza Armon ergueu seu martelo. Senhor Combs, esta é sua única advertência. Mais um descontrole e o senhor será retirado. Mas Didi não se conteve. Seus olhos já não se dirigiam mais a Cassie. Agora estavam fixos no fundo da sala, onde 50 Cent permanecia. E você? Rosnou, apontando? Você estava esperando por isso, não é? Vai se arrepender. A segurança agiu de forma imediata. 2 agentes se posicionaram atrás da cadeira de Didi. Um deles se colocou entre ele e o público. O ambiente ficou carregado, como se todos esperassem uma erupção ainda maior. Mas 50 não se moveu. Não disse nada. Nenhum músculo reagiu. Apenas mudou de posição lentamente. Recostou-se ainda mais na cadeira, cruzou uma perna sobre a outra e continuou observando. Cassie prosseguiu seu testemunho como se nada tivesse acontecido. E a juíza? Não pediu intervalo. Deixou o silêncio preencher o espaço, fitando Didi diretamente nos olhos enquanto dizia: controle-se ou eu o farei. Para alguém que construiu sua reputação com base em sempre manter o domínio da situação, essa frase atingiu mais forte do que qualquer acusação. À medida que a tarde avançava, a atmosfera dentro do tribunal tornava-se cada vez mais densa. Ninguém ousava interromper. Mesmo os repórteres que costumavam sair discretamente para pausas, permaneceram imóveis em seus lugares. Por quê? Porque, pela primeira vez em décadas, Didi não parecia inatingível. O acesso de fúria revelara algo que jamais havia sido visto. Nem em entrevistas, nem em polêmicas, nem mesmo nos antigos processos judiciais. Aquela figura não era o magnata sorridente ou o empresário imperturbável. Era um homem perdendo o controle diante dos olhos do mundo. E enquanto Didi desmoronava, 50 Cent acende-a. Do lado de fora do tribunal, os murmúrios já se transformavam em manchetes. O site TMZ publicou: 50 Cent encara Didi em confronto tenso no tribunal.
O Twitter foi inundado com trechos de entrevistas antigas nas quais 50 alertava sobre Diddy há anos. De repente, o que antes soava como rivalidade infantil entre rappers agora ganhava contornos de profecia sinistra. Um vídeo de 2009 ressurgiu. Nele, 50 afirmava a um apresentador: "Tem coisas sobre o Puff que não me caem bem. Aquele homem tem segredos." Agora, esses segredos começavam a emergir das sombras. Dentro do tribunal, Diddy permanecia em silêncio. Sua equipe jurídica o cercava durante os intervalos, falando baixo e com urgência. Já os advogados de Cassie exibiam satisfação contida. Sua principal testemunha havia resistido com firmeza. E o adversário mais poderoso havia se descontrolado diante de uma juíza federal. Até o júri notou a mudança. Um jurado mais velho, antes metódico em suas anotações, agora encarava o vazio, de braços cruzados e expressão rígida. Outra jurada rabiscava freneticamente enquanto Cassie falava, como se não quisesse perder nenhum detalhe. E 50 Cent continuava no fundo da sala. Em determinado momento, a segurança do tribunal o abordou para perguntar se ele pretendia permanecer até o final do dia. Ele não respondeu. Não precisava. Naquele ponto, já estava claro que aquele não era apenas o 5º dia de um julgamento. Era o instante em que a ilusão se desfazia. O momento em que uma sala em silêncio presenciou a queda de um homem que parecia intocável. O dia em que a indústria da música compreendeu que nada mais seria como antes. E tudo começou quando